O programa de hoje é na terra de Pedro Álvares Cabral. Fica situada em plena Cova da Beira, com vista sobre a encosta oriental da Serra da Estrela. A vila fundamenta claramente as características que lhe terão dado o nome. Diz a tradição que provém do local onde se ergue o concelho, que é Monte Belo ou Belo Monte. Já reparou bem na pista de hoje? As imagens que se seguem são ótimas para fazê-lo descobrir onde nos encontramos. Ora veja! Neste momento deve estar a pensar no número de vezes que o Pontes Cardeais o surpreende, mas não somos nós, é este belo país. E como prova disso, hoje mostramos-lhe Belmonte, um concelho beirão recheado de surpresas e maravilhas que compõem uma aventura inesquecível. Vamos a isso. Conhecer Belmonte é abrir um livro de história. A figura incontornável da terra é Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil. De família nobre e abastada, viveu grande parte da sua vida nesta vila. A Igreja de Santiago tem na sua ligação o Panteão dos Cabrais. Estão sepultados alguns membros da família Cabral e, ao fundo, os restos mortais de Dom Pedro. Dentro da igreja, observa-se uma capela mandada construir em 1240 por intermédio de Dona Maria Gil e uma Pietà do século XIV. Tem também frescos de pelo menos duas épocas. Esta igreja fica situada num dos caminhos de Santiago, a Via Estrela, que aproveitaria a antiga via romana que ligava Mérida a Braga. Uma das maiores pérolas que Belmonte preservou é o castelo. A construção deste castelo é do século XIII. Em 1258, Dom Afonso III autoriza a construir a torre do Castelo de Belmonte. No entanto, neste local já haveria um sistema defensivo. A história deste território tem tantos séculos como a nacionalidade portuguesa. A janela imponente que prende o olhar de tantos visitantes é de estilo manuelino. Para além de atestar a passagem deste local para a residência dos Cabrais, esta janela panorâmica deixa-nos mirar o horizonte, viajar nos séculos e dar asas à nossa imaginação. Há salas de exposições temporárias. Esta é sobre Ceuta e a sua conquista, que também está ligada à nobre família de Belmonte. A família Cabral foi os grandes senhores de Belmonte. Aqui nasceu Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil. Portanto, esse é um marco. Não há nenhuma criança, e eu, quando fui criança, que não conhecesse o castelo, que não brincasse no castelo. E, portanto, comecemos pelo castelo. Depois temos um conjunto de ruas no espaço, digamos, medieval, que vale a pena conhecer e ver. Muitos são os turistas que chegam à vila, mas para os brasileiros tem um gosto especial. Quando eu fiz o roteiro, porque eu estou em Portugal já desde o início do mês, eu incluí Belmonte justamente por isso. E agora, cá está, qual é a opinião sobre a vila? Eu acabei de chegar, eu ainda estou conhecendo, mas já me encantei. Só esse castelo aí é maravilhoso, aquela igreja medieval maravilhosa, estou adorando. As ligações ao país estão sempre presentes. Uma coisa que é comum em todo Portugal, né, é a receptividade do povo. Pessoal muito simpático, muito agradável, lembra muito brasileiro, brincalhão, sabe hospedar as pessoas. E lembramos de Pedro Álvares Cabral, né, que descobriu o Brasil e a quem a gente tem muito respeito pela história do Brasil toda. Do Largo do Castelo, as vistas são fantásticas, com o extenso vale verde que perfuma o ar com apontamentos frescos, a agricultura que se manifesta, as vinhas que se espraiam e, bem no cume, a Serra da Estrela. Desta vez, ainda nos brindou com um pequeno manto branco. Marcas da natureza que nos deliciam nesta viagem que ainda tem muito para mostrar. Começo pela situação geográfica, que acho que é muito boa, entre a Guarda e a Covilhã, equidistante das duas cidades, e que tem a A23 aqui bem perto.
Depois, o concelho de Belmonte tem 4 freguesias, portanto é um concelho pequenino, de cerca de 7.000 habitantes, 7.000 habitantes que estão disponíveis sempre para receber bem todos aqueles que nos visitam, que aqui vêm. Ar puro, muita história, muito património para visitar. Temos uma particularidade de ter uma comunidade judaica única na Península Ibérica, pelo menos. As ruas medievais compõem a vila. Por entre a calçada, descobrimos casas onde as pedras harmonizam o espaço e vão contando séculos. E são estas casas que levaram Belmonte a pertencer às 12 aldeias históricas de Portugal. O Pelourinho Revivalista está no centro da Praça da República. Mas por agora vamos continuar, porque neste programa temos uma imensidão de curiosidades para lhe mostrar, como é o caso do Solar dos Cabrais. Atualmente alberga a Biblioteca Municipal e o Arquivo. A comunidade judaica de Belmonte é a única comunidade peninsular herdeira legítima da presença histórica dos judeus sefarditas. Alguns chegaram a converter-se em cristãos novos e mantiveram os casamentos entre si. Preservaram também os ritos, as orações e as relações sociais. Na parte antiga da vila está a judiaria. Ainda se encontram algumas casas onde os judeus se fixaram. São visíveis vestígios deixados pelos seus antepassados, como a laje do sebo. Atualmente, esta comunidade ativa tem uma sinagoga. Uma pessoa que entra a uma sinagoga se vai encontrar com, primeiro, uma situação diferente, que todos os rezos são em hebraico. E que também se vai encontrar que toda a gente participa, que mesmo que uma pessoa guia os rezos aqui, todos van participando de alguna forma, incorporándose no rezo comunitário, que talvez não seja muito familiar a português normal que vai a uma igreja ou que ficam todos calados, não falam. Aqui na sinagoga se fala, se conversa, se reza, é a casa do povo, a casa de todos. Então é um lugar de reunião, de encontro. A comunidade judaica procura manter vivas as tradições. O nosso dia de guarda, como vocês sabem com certeza, é o Shabbat. A entrada do Shabbat é à sexta-feira e o Shabbat é o corte do profano e a entrada no espiritual. Portanto, o Shabbat é apenas para o descanso e para a religião. O nosso primeiro dia de atividade é, portanto, o domingo. É comum encontrarmos membros judeus entre a população. O negócio é uma dessas situações. Esta bijuteria é feita de modo manual por um judeu que veio de Itália e se fixou em Belmonte. O Museu Judaico de Belmonte é o lugar ideal para a contextualização desta temática. Este espaço está mais focado na especialidade do criptojudaísmo, que durante séculos praticou a sua religião em segredo no interior das suas casas. Ao percorrer o museu, encontrará peças religiosas, usos e costumes do dia-a-dia deste povo, celebrações e verá tudo de forma interativa e simples. Mas reservamos um momento dedicado inteiramente às tradições judaicas, a alimentação kosher. Por ejemplo, necesitamos tener preparados todo tipo de cubiertos en seres que se van a usar en la preparación de la comida. Les pasamos por agua hirviendo los cubiertos normales que vamos a utilizar y después el tipo de comida, según la Torá, que es lo que nosotros aceptamos, comemos nada más que animales que han pasado por una shejitá, o sea, por un sacrificio llamado ritual. Después necesita tener un lavado y un salado para extraer todo el resto de sangre. Com ingredientes próprios e devidamente preparados, o grupo pode juntar à refeição o vinho kosher, também ele com processos próprios. A ocupação desta terra é muito antiga. As ruínas arqueológicas dizem muito sobre Belmonte. Despertaram atenções, dividiram-se em teorias e algumas até originaram lendas. A Torre Centuncelas é um monumento enigmático porque ainda não se conseguiu provar ao certo as suas funções. Está ligada a uma antiga vila romana e acredita-se ter sido de um romano negociante de estanho chamado Lúcio Caecilius.
Há lendas associadas a este local e uma das que nos contaram é que teria sido construída por uma mulher com o filho às costas. Outra que teria lá um burro de ouro. Lá está, são lendas à volta de uma torre que nos deixa deslumbrados. A Quinta da Fórnia mantém as ruínas de uma vila romana. Para os amantes desta época, ou para os mais curiosos, este é um lugar de visita obrigatória. É um núcleo habitacional autossuficiente. São visíveis várias estruturas, como um lagar de azeite, vinho, transformação de cereais, fundição de ferro e estábulos. Foram também colocadas a descoberto umas termas, com os tradicionais tanques que permitiam banhos de diferentes temperaturas. Era um espaço de um rico proprietário que aproveitava com certeza as explorações de estanho que havia em grande quantidade e fazia já uma coisa que ainda hoje se faz. A nossa agricultura tem fruta magnífica, de qualidade única, temos vinhos também magníficos, queremos criar um centro interpretativo que ainda não conseguimos, que esperamos fazer a curto prazo, bem como na Torre de Santo Gonçalo também a curto prazo teremos um centro interpretativo, porque há várias teorias e queremos que quem nos visita conheça as várias teorias e depois ficará com a sua decisão de qual acha que é a origem daquela torre tão enigmática. Esta vila tem uma rota museológica que ajuda a compreender o contexto histórico, cultural e social do concelho, um espólio de enorme valor pronto a ser desvendado por nós. No antigo solar dos Cabrais está o Museu à Descoberta do Novo Mundo, Museu dos Descobrimentos. Com a intenção de homenagear este capítulo da história, este museu dispõe de 16 salas que aborda a história dos descobrimentos portugueses. Ao começar a visita, somos confrontados com muita tecnologia interativa que proporciona ao visitante sensações e afetos. Andamos dentro de uma caravela, conhecemos as funções de cada tripulante, assistimos a uma tempestade em mar alto e entramos numa cela. Não há tema que fique esquecido nesta relação com o país irmão. Entregamos objetos aos índios, fomos nobres e conhecemos a música brasileira. O Museu do Azeite era um antigo lagar que se destinava à transformação de azeitona de pequenos produtores. Aqui pode ver como era o processo de transformação e, acima de tudo, mostra a importância que este setor tinha na região. Temos uma rota museológica, temos pessoas qualificadas para acompanharem quem nos visita. Estamos cada vez a ter mais visitantes, o que para nós é muito importante. E temos cada vez mais jovens, crianças das várias escolas do país, de todo o país, que nos visitam e acho que gostam e passam também a ser nossos embaixadores, dizer que vale a pena visitar Belmonte. O Ecomuseu ocupa um edifício do século XVII que armazenava as rendas da família Cabral. Muito didático e pedagógico, pode conhecer o percurso do rio Zezer, desde a sua nascente até à foz. É sem dúvida um espaço dinâmico onde até jogos tem. Os meus resultados foram de principiante, mas havemos cá voltar. A fauna e a flora são mostradas e explicadas através de representações reais. Em Belmonte, os museus são interativos e apelam à participação do visitante, uma rota imprescindível nesta aventura. E está na hora de restabelecer energias com uma das melhores coisas da região, a gastronomia. Do espírito criativo das gentes deste concelho resulta uma notável variedade de aromas e sabores que fazem da gastronomia local um forte atrativo. Vamos conhecer pratos de uma região onde tudo continua a nascer puro e natural. A mesa está um autêntico manjar dos deuses. Então comecemos pelas entradas. Temos um couvert, que é o couvert do chefe, que é composto por um patê de cogumelos, patê de atum e um azeite aromatizado. Ou seja, o patê de cogumelos é daqui também da nossa região. É feito através de cogumelos daqui apanhados, como o míscar ou como a bruschetta. Agora, nos pratos principais... O peixe, ali temos lascas de bacalhau em crosta de broa,
e aconselho que as pessoas venham a provar este prato porque é o nosso ex-libris daqui da nossa casa. Depois temos a truta que é apanhada aqui no nosso rio, que é o Vale Glaciar, também da Serra da Estrela, acompanhado com uma esmagada de batata e grelos. As carnes, temos o nosso cabrito, também, claro que estamos a falar da região, e a região da Serra da Estrela engloba os nossos próprios animais, que é o cabrito e o borrego. Neste caso é um cabrito grelhado, também com grelos salteados e batata a murro. De seguida temos o ensopado de borrego, um prato também típico aqui da nossa zona, em pão de centeio, também daqui. E para terminar o repasto, as propostas doces. A trilogia de doces, que é composta pelo arroz doce, papas de carolo e tigelada das beiras. Depois temos somente a tigelada e depois, por fim, um prato mais avançado, mais internacional, temos os brownies de chocolate. Estas delícias da mesa beirã dão um mote para continuarmos. O património espalhado ao longo do concelho é uma autêntica viagem ao passado. São vários os locais de interesse, com pormenores históricos e culturais. Vamos pôr pés ao caminho e descobrir o que Belmonte nos reservou. A Casa da Torre, Museu do Território, é dividida em 3 salas. Da época romana, encontramos utensílios do cotidiano. São vestígios arqueológicos de Centoncelas e da Quinta da Fórnia. Do outro lado, as moedas, em ótimo estado de conservação e com a ajuda da lupa, vimos tudo em pormenor. Na outra sala estão peças da época medieval. Aqui está escrito o que curiosamente foi mantido na fachada da casa. Por fim, a sala do período moderno. A Casa da Torre, que era a casa de férias dos bispos da Guarda, a Casa da Roda, que era o local, a Casa da Roda, onde as famílias pobres não conseguiam criar os seus filhos, metiam a criança na roda e as freiras tratavam dessas crianças. Temos um museu etnográfico que vale a pena conhecer também em Caria e também é riquíssimo em termos patrimoniais, que tem casas brazonadas muito interessantes. E depois desafiá-los para conhecerem a freguesia de Enguias, a freguesia de Massainhas, que vale a pena ver. A Casa Etnográfica de Caria é uma forma de preservar memórias do século XX. Está decorada com o objetivo de mostrar as diferentes realidades da época. Tem uma sala com oratório, relíquias como uma boneca de milho e cozinhas simples ou abastadas. Quartos de casal ou de crianças, salas de costura com crochê e bordados das senhoras de Caria, os trajes que antigamente vestiam e o lenço preto, a representar o luto. No piso inferior encontramos o tema das profissões. É a sala do sapateiro, carpinteiro e marceneiro. Seguimos até à Casa da Roda. Estas casas serviam para diminuir o infanticídio e abandono de crianças. Normalmente estavam em lugar discreto. Belmonte é terra de bem receber e tem unidades hoteleiras capazes para uma boa estadia. O Belmonte Sinai Hotel é um hotel muito recente que abriu em 2016. É um hotel com arquitetura minimalista, com linhas modernas. Além de sermos um hotel aberto ao mundo, em que temos especial cuidado com toda a gastronomia, produzindo pratos da região, com todo o glamour, sabores e tradições, é um hotel que está preparado também para servir pessoas de origem judaica e que tem algumas necessidades mais especiais a nível da alimentação. E, portanto, somos o primeiro hotel kosher em Portugal. O artesanato local testemunha uma forma de viver espalhada nas mais diversas obras. Uma verdadeira prova que a tradição ainda se mantém viva. Diferem as peças e os materiais, mas nunca a autenticidade. Os artigos em tecido abundam, seja em linho ou em burel, desde o vestuário até aos utilitários. Neste espaço, os trabalhos são feitos à mão
por artesãs de Belmonte. Apresento-lhe outra proposta. Já viu bonecas em cabaça? É verdade. São autênticas obras de arte que ganham vida na terra e chegam até nós com formas e feitios bem diferentes de tudo o que já vimos. A cabaça foi uma curiosidade minha. Eu, quando era pequena, vivia aqui uns aninhos com o meu avô e ele tinha uma cabaça pequena, que eu guardo essa cabaça até hoje, e andava sempre atrás dela, mas ele não deixava. E quando eu voltei, infelizmente ele já tinha... E eu apanhei a cabaça e por baixo ela era dourada, mas o dourado já estava a sair e eu ia pintá-la, mas depois eu disse, não, há tantos anos que eu andava atrás dela e ele não me deixava, vou guardá-la. E daí procurei as sementes, que era para tentar pintar uma cabaça igual ou idêntica, né? E procurei as sementes, comecei a semeá-las, a tratá-las e comecei a pintá-las. Foi aí que comecei a mexer nas cabaças. Belmonte procura manter a ligação à sua essência e história. A realização do colóquio da lusofonia no Auditório Municipal contou com oradores e debates de diversas áreas, mas com o tema central da lusofonia. O Dia do Concelho é um dia importante para os belmontenses. Junto aos passos do Concelho, reuniram-se os representantes de várias entidades. Para mim é muito importante porque, como disse, são 518 anos de uma relação profunda e extremamente baseada nas pessoas. Eu digo sempre que a relação entre Portugal e Brasil se faz de idas e vindas e a primeira dessas idas foi a de Cabral. Los lazos con esta tierra entre Olivenza y Belmonte se crearon hace más de 500 años en esa expedición de Pedro Álvarez Cabral, a la que acompañaba Fray Enrique de Coimbra, hoy enterrado en Olivenza, en la iglesia Santa María Magdalena, que él mismo mandó a construir siendo obispo de Ceuta. Y lo de estar aquí pues, es recordar aquel pasado. Belmonte é um município que junta completamente toda a história, mas também ao mesmo tempo aposta no futuro, aposta do ponto de vista do turismo, também do ponto de vista da energia, como vimos, e acima de tudo é um local onde todas as pessoas de todas as culturas se sentem muito bem. A animação noturna contou com bons ritmos que trouxeram os habitantes do concelho até ao pavilhão para um pezinho de dança. Num registro mais solene, a procissão de velas junta fiéis durante um longo percurso. Num andor está a Nossa Senhora da Esperança, padroeira da terra, que também se acredita ter ido na expedição de Pedro Álvares Cabral e, posteriormente, ter voltado a Belmonte. No outro, a Nossa Senhora Aparecida, que também é venerada na terra e foi oferecida pelo Brasil em 1967. As festividades continuam e o céu encheu-se de luzes e cores. Belmonte, com a sua história, com o seu passado, os monumentos que há para visitar, as belezas naturais que tem, a sua situação privilegiada, acho que vale a pena ser visitada. Vale a pena ser visitada e há uma garantia que eu dou, que todos aqueles que nos visitam serão bem recebidos, serão bem tratados. A viagem de hoje está quase a chegar ao fim. Belmonte foi uma surpresa incrível, com paisagens deslumbrantes, paladares que jamais esqueceremos e verdadeiras lições de história. Acima de tudo, fomos recebidos de braços abertos. O Pontos Cardeais tem um desafio para si. Venha até cá e descubra e comprove os encantos de Belmonte.